Oi, oi, tudo bem? Tô aqui nessa época muito querida, que é a Semana do Natal, né? Semana que antecede a Semana do Natal, para conversar com vocês sobre um livro que fala de Natal, que é O Natal Escondido, do Timothy Keller. Esse livro é muito lindo, foi uma surpresa que eu achei aqui na estante do meu marido, né? E eu tava procurando um livro de Natal, como sempre, nessa época. E esse livro é muito profundo. Eu acho que ele. Se eu já amava Natal, a partir desse livro eu passei a realmente admirar essa época com mais profundidade, né? E assim, hoje eu acordei e essa nossa mania, né, de ficar olhando redes sociais e vendo o desespero das pessoas, né? Então é porque o Lula não aprendeu com seus erros, é porque o pessoal do Bolsonaro atacou ônibus e sempre essa ilusão muito grande que a gente tem de controle da realidade, né? De que se a gente fizer, se a gente disser, se a gente opinar, a gente vai ter de fato alguma influência que vai resolver todos os problemas do mundo. Isso é tão exaustivo, né? Ansiogênico, estressante. E aí, quando eu volto para essa mensagem do Natal, e principalmente através desse livro do Tim Keller, eu tenho uma luz, né, sobre essas questões. Isso me dá muita paz. E é por isso que eu tô aqui hoje de manhã tomando meu cafezinho para compartilhar isso com vocês e fazer com que vocês também experimentem essa paz com maior amplitude, né, nessa semana de Natal. Se a gente parar para pensar, o Natal é o único feriado religioso que é comemorado praticamente no mundo inteiro, né? Ele foi realmente ali abduzido pela vida secular e todo mundo, de alguma forma, por alguma perspectiva, para nesse período para refletir, para estar com a sua família, para trocar presentes, para cumprir tradições de Natal e certamente isso não é em vão. Né? A gente tem no Natal uma ênfase muito grande na questão das luzes. E uma coisa que eu adoro aqui em Goiânia é isso, porque eles iluminam a cidade inteira. Tem umas decorações de Natal muito bonitas, né? Então a gente realmente entra nesse clima e é meio que geral, assim, né? Em São Paulo a gente tem alguns bairros que aderem mais, outros menos, mas aqui é bem marcante, né? E aí, por isso também eu tô aqui com a minha velinha perfumada acesa. Esse é um hábito que eu sempre tenho quando eu vou fazer alguma meditação, quando eu vou orar, né? Quando eu vou ler a Bíblia. Não tem nada a ver, assim, com alguma crença mais sobrenatural, né? É mais porque eu acho que a luz é um símbolo de fato de iluminação, né? E quando eu estive na Alemanha, na igreja protestante, eles tinham o hábito de acender a vela toda vez que eles iam ler a Bíblia. Eu achava isso muito bonito. E no Natal eu gosto muito das velas perfumadas, porque elas deixam, além do ambiente bonito, iluminado com essa luz assim mais pungente, né? Das velas, um cheirinho gostoso, né? Então, no Natal, a gente tem uma ênfase muito grande à questão da luz. Eu queria me apegar um pouco nisso, porque é um tema do livro. Quando Jesus vem, ele vem para trazer, de fato, uma luz sobre um mundo que jaz em trevas, né? Essa questão das trevas, a gente tem que entender que ela é de toda a história da humanidade. A gente fica pensando sempre que a nossa época é pior, né? Porque talvez a gente veja mais as coisas, a internet tá aí, tudo é globalizado, a informação chega rápido. Mas assim, na antiguidade as trevas eram tremendas também. Na época de Jesus era uma coisa medonha, né? A gente tinha perversidade de todos os níveis acontecendo. Jesus nasceu num povo que estava sendo completamente oprimido por um império romano que era muito pesado, muito duro, muito cruel, né, com reis muito loucos. Esses dias eu tava lendo umas coisas sobre o Nero. O sujeito era completamente maluco mesmo e detinha ali todo o poder, né, era uma tirania, era uma ditadura. Então, o mundo, ele sem Deus, ele tá sempre em trevas, né? Não existe novidade nisso aí, não tem como a gente melhorar, né? E eu acho que uma grande neurose, principalmente do cristão nos dias de hoje, é achar que ele vai melhorar esse mundo pelas forças dele, né? E assim, uma subversão da mensagem do Natal é um pouco essa, de que a gente vai fazer a paz, de que a gente vai fazer a alegria, de que a gente vai fazer a comunhão entre as pessoas através do nosso amor. Bom, a verdadeira boa nova do Natal é que sem Jesus a gente não é capaz de fazer nada disso. Né? Nós somos perversos também, nós somos pecadores, nós não temos o bem intrínseco dentro de nós temos uma natureza humana caída. Então, sem a iluminação de Jesus, a gente não é capaz de fazer paz, fazer harmonia, fazer o bem. Né? Isso é uma ilusão que nasceu lá no Jardim do Éden, de que a gente tinha algum poder sobre alguma coisa.
E isso vem nos consumindo, porque até nós cristãos temos sofrido com essa angústia de que a gente tem que fazer alguma coisa. E assim, veja bem, eu não estou dizendo que a gente não tem que ser um bom cidadão, que a gente não pode ser um bom profissional, que a gente não... A gente tem que ser, inclusive se a gente se candidatar a cargos públicos, a gente tem que ser o melhor possível, porque isso é testemunhar, ser sal e luz daquilo que Jesus fez em nós. Mas esse é o ponto. Quando Jesus vem, ele vem para trazer a luz. Ele é a luz, é ele quem faz, é ele quem transforma, é ele que é a esperança, ele é o cumprimento das promessas, né? Então a gente tem que compreender os fundamentos do Natal, que é o Evangelho, né? De que ele vem para transformar o mundo, para trazer salvação e para trazer a possibilidade de que essa nossa natureza decaída, perversa, seja transformada pela ação da sua luz. Né? Então esse é o grande foco que a gente nunca pode perder no Natal. Quem faz é ele, né? A gente tem que focar na nossa vida pessoal pequena, na nossa experiência com Deus, no nosso relacionamento com ele, né? Falando sobre o livro, o Timothy Keller, ele introduz com essa verdade de que o Natal é uma notícia daquilo que Deus fez por nós, e assim, por isso a troca de presentes até, né, porque a gente está rememorando o grande presente que a gente recebeu com a vinda e o nascimento de Jesus menino, né, que é a possibilidade da salvação. Então a gente dá presentes para os outros como gratidão por aquilo que a gente recebeu, né, eu achei isso muito bonito. Jesus vem e se esvazia de toda a sua glória, né? E ele é Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Se você dá uma olhada numa foto do universo, assim, da nossa galáxia só, você já vê o tamanho da nossa pequenez, o tamanho da grandeza de Deus. E ele vem e se encarna num bebê completamente frágil. É a humilhação por excelência que Jesus aceita para que a gente possa ter vida, né? Então, qualquer ideia nossa de controle, onipotência, força própria, capacidade própria, transformar o mundo pelos nossos valores, né? Tudo isso é uma ilusão que depõe contra a grandeza de Deus, porque a gente não reconhece que quem faz é Ele, né? Então não importa quem esteja no governo do seu país, o que esteja acontecendo, qual é o seu emprego, qual é o seu salário, e nossa, como a gente vive numa sociedade materialista em que dinheiro parece que é tudo, né? E é engraçado que as pessoas mais ricas em geral são as pessoas mais vazias e mais tristes na sua intimidade, porque descobrem que depois de ganhar todo o dinheiro que sempre sonharam, isso não satisfez. Porque não é o dinheiro, não é o sexo, não é o poder, né, que satisfaz. E depois ele começa a analisar todo o primeiro capítulo de Lucas, que é um dos relatos do nascimento de Jesus mais profundos, né? E aí ele tem um capítulo para cada tipo de fé, né? Então a gente tem a fé de Maria, que achei fantástica a abordagem dele. Ele vai falar que a fé de Maria era uma fé racional, né? Porque ela para, reflete, pensa. E aí ele vai falar um pouco sobre a tradução de alguns verbos no grego, que vai provar que ela sim obedece a Deus, mas ela primeiro tenta testificar e compreender o que estava sendo dito para ela ali por aquele anjo. A gente vai ter a fé dos pastores, a fé dos magos, né? A gente tem um capítulo sobre a própria questão dos pais de Jesus em geral, né? Aí a gente tem um capítulo sobre a genealogia de Jesus, que é maravilhoso, porque ele vai falar sobre as mulheres que são citadas na genealogia de Cristo. Só isso já é uma subversão, porque não se colocavam mulheres na genealogia, né? Essas mulheres, elas são estrangeiras, algumas delas têm problemas morais, né? A gente tem o rei Davi, que embora fosse o rei Davi, tinha grandes problemas morais na sua existência, né? A gente sabe disso, para mostrar que não era nada a ver com o nosso mérito. Então, na própria genealogia de Cristo, ele já vai abordar a questão da graça, né? Não foi pelo cumprimento da lei que se escolheu pessoas para que Jesus fosse descendente dessas pessoas. Não, foram pessoas como qualquer outras, né? Jesus nasceu de uma família pobre, Maria era uma menina pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, não foi num trono. Então, Deus vem sempre subvertendo tudo aquilo que o homem coloca como valor, como princípio, como coisas que nos tornariam mais dignos, né? E Deus vai falando pra gente, olha, toda a sua ideia de dignidade, de poder, de mérito, tá tudo por água abaixo, você pode ser quem for, né? Você não tem valor diante de mim porque você é pecador. Você só passa a ter valor diante de mim através do mérito de Cristo, né? Então Jesus vem numa família pobre, de uma adolescente, né? Não era nenhuma princesa culta, poderosa, erudita, linda, não, era uma menina simples, né?
e José ali que era um carpinteiro. Então, todas essas coisas o Tim Keller vai abordando de uma forma muito especial e nos mostrando realmente a verdadeira mensagem do Natal. Eu quero ler com vocês algumas partes, porque o livro realmente é muito lindo e vale a pena a gente ler, né? Primeira parte que eu queria ler para vocês na verdade, é uma citação que ele faz da Dorothy Sayers, né, que é uma ensaísta, romancista britânica, muito conhecida aí pelo pessoal da fé cristã. Ela diz o seguinte: a encarnação significa que seja qual for a razão pela qual Deus escolheu deixar-nos cair para sofrer, para nos sujeitar às dores e à morte, ainda assim ele teve a honestidade e a coragem de provar do próprio remédio. Não pode cobrar nada do homem que não tenha cobrado de si próprio. Passou por toda a experiência humana, das irritações triviais da vida familiar, das restrições limitadoras do trabalho duro e da falta de dinheiro aos piores horrores da dor e da humilhação, da derrota, do desespero e da morte. Nasceu em pobreza e sofreu dor infinita, tudo por nós, e achou que valia a pena. Isso aqui é o resumo do que Cristo fez por nós, né? E do fato dele ser realmente o sumo sacerdote, né? Que pode interceder por nós, porque ele conhece cada dor, cada dificuldade, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual, né? Do que significa ser um ser humano. Isso é muito especial, é muito rico, muito verdadeiro, né? É isso que nos anima. Depois ele vai fazer uma citação do C.S. Lewis sobre a encarnação. Enxergamos um novo princípio-chave, o poder do Altíssimo, à medida que ele é de fato Altíssimo, de descer, o poder do maior de incluir o menor. Em toda parte, o grande se insere no pequeno. O poder de fazê-lo é quase o teste da sua grandeza. Na história cristã, Deus desce. Das alturas do ser absoluto, ele desce para o tempo e o espaço, para a humanidade. Mais ainda, se os embriólogos estiverem certos, a fim de recapitular no ventre fases antigas e pré-humanas de vida, chega às raízes, ao leito sob o mar da natureza que criou. Desce para tornar e subir e trazer consigo o mundo inteiro em ruínas. Pode-se pensar no mergulhador, primeiro reduzido à nudez, depois olhando rápido para todo lado em pleno salto, então desaparecendo em um mergulho, sumindo, projetando-se pela água verde e quente até a água escura e fria, atravessando a pressão crescente até a região semelhante à morte do limo, da lama e da velha decomposição, até subir outra vez, de volta à cor e à luz, os pulmões quase estourando, até de repente romper mais uma vez pela superfície, tendo nas mãos o objeto precioso e gotejante que desceu para recuperar nós, né, no caso. Quando Jesus morreu na cruz, as trevas desceram sobre a terra. Mateus 27:45. A luz do mundo penetrou as trevas a fim de nos trazer para a maravilhosa luz divina. Essa é a mensagem do Natal, de um Deus que desce e se torna criatura, para que nós pudéssemos um dia ser como Ele, eternos, né? Isso é que diz o Natal, gente. Isso é o Natal. Aí tem uma parte que ele vai falar sobre a questão das histórias. E eu, como adoro histórias, né? Eu gostei demais desse capítulo. Ele vai falar sobre a importância das narrativas. Ele cita o Senhor dos Anéis. Eu acabei de reler o Silmarillion, né? Então, tem tudo pra me comover essa parte. E eu vou ler pra vocês essa parte, um pedaço, é um pouco grande, vai ficar maior esse vídeo, mas é Natal e a gente pode tudo no Natal nesse aspecto, né? Tudo que for pra gente entender melhor essa data. Os grandes contos de fadas e lendas, a Bela Fera, a Bela Adormecida, o Rei Arthur, o Fausto, não aconteceram de verdade, claro. Não são fatos reais. Contudo, parecem suprir um conjunto de anseios do coração humano que a ficção realista nunca é capaz de alcançar ou satisfazer. Isso acontece porque no fundo do coração humano existem esses desejos de experimentar o sobrenatural, de fugir da morte, de conhecer um amor que jamais podemos perder, de não envelhecer e sim viver o suficiente para concretizar os nossos sonhos criativos, de voar, de nos comunicar com seres inumanos, de triunfar sobre o mal. Se as histórias fantásticas forem bem contadas, nós as consideraremos incrivelmente emocionantes e satisfatórias. Por quê? Pelo fato de, mesmo sabendo que na realidade essas histórias não aconteceram, nosso coração ansia por essas habilidades e conquistas, e porque uma história bem contada satisfaz momentaneamente os nossos desejos, aliviando um pouco esse incrível anseio.
A Bela Fera nos fala da existência de um amor capaz de nos resgatar da brutalidade que criamos para nós mesmos. A Bela Adormecida nos conta que nos encontramos em uma espécie de feitiço do sono e que existe um príncipe imponente capaz de vir quebrá-lo. Ouvimos essas histórias e elas mexem conosco, pois no fundo do coração nós cremos ou queremos crer que esses fenômenos são verdadeiros. A morte não deveria ser o fim, nós não deveríamos perder nossos entes queridos, o mal não deveria triunfar. O coração sente que, embora as histórias em si não sejam verdadeiras, as realidades por trás delas são de alguma forma verdadeiras ou deveriam ser. Mas a mente diz não e os críticos dizem não. Insistem em que quando você se entrega a contos de fadas e acredita de fato em absolutos morais, no sobrenatural e na ideia de que viveremos para sempre, nada disso tem relação com a realidade. É uma covardia entregar-se a esse tipo de ideia. Chegamos então à narrativa do Natal. À primeira vista, ela se parece muito com outras lendas. Aqui está um relato sobre alguém de um mundo diferente que ingressa no nosso. Alguém que tem poderes miraculosos, consegue acalmar a tempestade, curar, até ressuscitar pessoas. Até que seus inimigos o entregam, ele é condenado à morte, parece que toda a esperança se acabou. Mas por fim ele ressuscita dos mortos e salva todo mundo. Lemos isso e pensamos, mais um grande conto de fadas. De fato, parece que a história do Natal é mais um relato apontando para essas realidades subjacentes. No entanto, o Evangelho de Mateus nega essa ideia a fundamentar Jesus na história. Não em uma era uma vez. Diz que isso não tem nada de conto de fadas. Jesus Cristo não é mais uma história adorável apontando para essas realidades subjacentes. Ele é a realidade subjacente, para a qual todas as histórias apontam. Jesus Cristo veio ao mundo eterno e sobrenatural que sentimos existir, que nosso coração sabe que existe, embora a cabeça diga que não. No Natal, ele abriu uma passagem entre ideal e real, eterno e temporário, e ingressou em nosso mundo. Isso significa, se Mateus estiver certo, que existe uma bruxa má neste mundo, e que estamos debaixo de um feitiço, e que existe um príncipe imponente que quebrou o feitiço, e que existe um amor do qual jamais seremos separados. E voaremos de verdade um dia. Derrotaremos a morte e nesse dia, hoje, vermelho, nas presas e garras, um dia até as árvores dançarão e cantarão. Veja Salmos 65, 13 e 96, 11 a 13. Em outras palavras, embora os contos de fada não sejam reais, a verdade de Jesus significa que todas as histórias que amamos não são de modo nenhum um escapismo. De certa forma, elas ou as realidades sobrenaturais para as quais apontam se tornarão a realidade dele. Northrop Frye, que é um crítico canadense, que também é um pastor, diz que a gente está sempre contando a mesma história, né? Então, eu acho que é disso que trata esse trecho. E que perspectiva mais linda para o Natal, a gente saber que todos os nossos contos de fada, no fim, vão se realizar. E que já se fizeram possível através daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Vamos comemorar esse Natal de coração aberto, com a inocência da criança que crê, sabendo que essa história não é ficcional, ela é real, e ela é sobrenatural, e ela é cheia de poder, e ela pode resgatar todo que crê das trevas. Vamos acreditar que a gente vai ter um ano bom sim, o ano que vem, não porque fulano ou ciclano é presidente da república, não porque a gente está com menos ou mais dinheiro, ou porque a gente está com menos ou mais problemas, né? Mas porque todos os nossos anos são felizes quando a gente tem a experiência de se entregar a Jesus o Salvador. Vamos resgatar o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa gratidão e a nossa vontade de servir a esse rei, que é o rei eterno, que é aquele que governa o reino imortal, que é o reino de Deus, que é do qual a gente é cidadão de fato, né? Então que essa mensagem de Natal realmente inunde os nossos corações. Eu tinha separado muitos trechos para ler, ó, vocês podem ver que tem vários clipes aqui, mas eu prefiro que vocês leiam, né? Comprem o livro, realmente vale muito a pena. Ele não é só um livro sobre Natal, ele é um livro sobre aquilo que a gente mais crê e do qual a gente mais depende nessa vida, nessa existência, né? Então a gente precisa ler esse livrinho aqui, se apropriar e para que a gente possa realmente experimentar a noite de Natal com todo o simbolismo, com todo o significado, com todo o sentido que ela tem. Eu desejo para vocês um lindo Natal, um Natal de luz, um Natal de transformação, de renovação, de renascimento da nossa fé, do nosso ânimo, do nosso amor ao próximo, que a gente possa nos humilhar diante de Deus e diante dos nossos próximos, né? Para que a gente possa saber que a gente não é melhor do que ninguém, melhor mesmo é Cristo. E nele a gente passa a ter algum valor,
né? E conforme ele vai nos transformando e a gente vai recebendo mais e mais o Espírito de Deus em nós, a gente vai se transformando de fato em pessoas que valem a pena, né? E não para humilhar o nosso irmão pela nossa espiritualidade, mas pelo contrário, para respeitar o processo dele e para estar ao lado dele, né? Feliz Natal, que Deus abençoe a vida de vocês. A gente se vê no próximo vídeo e que 2023, que eu ainda vou falar sobre isso, né? Seja de fato um ano feliz. Um abraço, gente.